Você sabia que nós não conhecemos a verdade? É que a realidade são apenas aspectos fenomênicos da realidade? Quem disse isso? Kant. Pois é. E aí, certo dia, alguém ouvindo ou lendo, e eu peço perdão por eu não lembrar quem disse isso, mas eu achei muito, muito, né, interessante. A pessoa disse assim, como resposta a essa questão, tá, da realidade, que a realidade ela poderia ser criada, né, que tu pode criar um mundo formado segundo a tua mente, que a tua mente é que forma o mundo, como se você fosse um esquizofrênico, né, uma espécie de esquizofrenia. Aí essa pessoa vai dar a resposta seguinte para o Kant: eu só acredito no Kant se um dia ele ver uma onça e disser o seguinte: eu não estou vendo a onça em si, certo? Outra questão aqui agora que eu vou falar para vocês, que nós vamos começar a falar, é sobre Augusto Comte, né? Que ele era um positivista e, portanto, os historiadores eles se baseavam também na, no pensamento do Augusto Comte, tá? Que era um pensamento seguinte: nada do que é metafísico nos interessa. Nós temos que estudar a ciência e nós temos que ciência ciência e acreditar na ciência. Devemos acreditar piamente na ciência e para isso nós vamos desenvolver um método, tá? E que nós não deveríamos também escrever ou analisar a história. Simplesmente a história dos fatos estavam ali, eram dados e tu deveria de, no caso da história, somente escrever, né? Aquilo que tu tava vendo ou aquilo ali que tu tava os documentos. Não, não era tu que estava escrevendo ali, não era tu que estava fazendo ali, tá? A história, mas tu estava apenas pegando os documentos e escrevendo aquilo que estava escrito ali nos documentos, tá? Sendo assim, não é porque ele disse assim, ó, que se tu não para isso, tudo a ciência ela tinha capacidade de provar as coisas. E se ela não provasse os fenômenos naturais, é porque ou qualquer tipo de fenômeno é porque ele não existia, tá? Então as ciências elas têm que ser voltadas para essa questão. Para isso ele se utilizava muito também da biologia e da física, tá? Esses estudos assim fizeram parte do pensamento dele. Ele se utilizava também desses métodos para a comprovação da ciência que ele buscava. Só que, assim, tem uma pergunta e uma crítica em relação a esse pensamento dele, tá? Que deveríamos crer na ciência, uma espécie de religião, a religiosidade da ciência. Existem coisas, já dizia, né, um filósofo, existem coisas entre o céu, mais coisas entre o céu e a terra do que julga a nossa vã filosofia. Outra questão também é, não é porque não há evidências, não há evidências concretas ali para aquela pessoa que está pesquisando de um fenômeno que ele não possa existir. Então, não é por falta de evidências que não há evidências, certo? Então, isso também vai ser uma crítica dos historiadores da nova história em relação a esse pensamento do Augusto Comte.
Outra questão também é que o Augusto Conte também falava muito na ordem, no progresso, que inclusive nós temos ali na nossa bandeira, tá? Porque na proclamação da República do Brasil, ali no governo do Deodoro da Fonseca, nos militares, eles eram muito adeptos, né, a esse pensamento, ao pensamento positivista. Uma coisa também que eu quero colocar é que o Mark Bloch, que foi um dos fundadores da revista dos Análises, ele também foi muito influenciado por Émile Durkheim. Émile Durkheim, ele era professor da Sorbonne e ele é um sociólogo do século XIX, tá? Eu não conheço todo o pensamento dele, mas eu vou colocar aqui uma parte que me achei muito interessante, até para quem vai se debruçar sobre a história, vai analisar a história, analisar a sociedade. Émile Durkheim, ele dizia que a sociedade era uma sociedade que ela é quando a pessoa nasce, as coisas já estão ali, né? Então já existe a história, já existe a história da família, já existe a vida, já existe a religião, já existem os valores. Então, sendo assim, já que a sociedade e a história do passado já está pronta, a sociedade moldaria os sujeitos, certo? Então, o sujeito, ele é fruto da sociedade, do meio social que ele está. Uma questão importante que nós devemos ver é o seguinte: primeiro, quando eu falo em sociedade, eu falo em grupo de indivíduos, de pessoas. Então, para mim ter uma sociedade, no mínimo eu tenho que ter um grupo de indivíduos, certo? Só que esses indivíduos, eles têm a sua individualidade, ou seja, eles têm a sua psique, eles têm os seus cromossomos, eles têm o seu DNA e eles são seres dotados de cognição, eles têm um espírito, eles têm uma alma e eles são seres únicos. Quando eu digo que a sociedade é que faz o indivíduo, é como se eu estivesse quase dizendo que o indivíduo ele não faz a sociedade. E daí é como se tu dissesse assim que o indivíduo ele não existe. Então, portanto, se ele não existe, não existe nem sociedade, porque se a sociedade ela é formada por um conjunto de indivíduos, como que o indivíduo ele não existe? Então, sendo assim, para Durkheim, o indivíduo ele existe a partir do meio social. Então, por exemplo, o indivíduo que está lá aquele meio social. Ele está lá na favela, ele é aquele meio social. Ele está lá no palácio, ele é aquele meio social. Ele está na burguesia, ele é meio social. Então, ele é limitado. O Durkheim, ele limita o indivíduo, engessa. Ele fica como se ele fosse uma manada, como se ele fosse um grupo de pessoas, né, que estão alienadas a um pensamento, a um sentimento, a toda a personalidade da pessoa está alienada naquele grupo ali, tá? E é claro que a nova história não vai concordar com isso, porque nós vamos ter a história das mentalidades, nós estudamos a psicologia, e porque também tem a ver com a cultura das pessoas, né? E a questão também do livre-arbítrio, tá? Porque o indivíduo ele tem condições de escolher. Não é o meio que vai influenciar totalmente. Talvez o meio tenha algum tipo de influência, mas não vai ser o tempo todo, vai ter um momento e nós devemos ter esse momento, sim, que é o momento da reflexão, o momento individual que tu tá sozinho, só você e você, né? E naquele momento ali é o momento que tu estás
com algo que é intrínseco, que é teu, que é individual e que a ninguém mais pertence. Sendo assim, fica muito difícil de tu falar que a sociedade ela molda o indivíduo. Outra questão que é complicado nisso, de tu dizer que a sociedade molda o indivíduo, é que sempre os teus problemas tu vai colocar para um grupo. Então, os teus problemas, eles nunca são problemas que tu possa resolver sozinho. Sempre é necessário que tu faça parte de um determinado grupo, de um determinado, né, sei lá, mas que tu esteja junto com a coletividade. Então, os problemas, eles não são resolvidos individualmente. Eles sempre vão ter que esperar que alguém, ou tu vai pegar os teus problemas que são teus, ou coisas que tu tem que resolver dentro de ti, e que são questões tuas, pessoais, tu vai ter que pegar e reportar para um ente. Esse ente pode ser o Estado, pode ser a tua família, o teu irmão. Então, sendo assim, tira a responsabilidade do indivíduo. Isso é muito perigoso. É muito perigoso por quê? Porque deixa a pessoa com uma espécie de, como que eu vou falar assim, de irresponsabilidade. Tu não tem responsabilidade contigo mesmo. É como se tu não existisse. O que existe é o grupo que te representa. Então seria isso. Então a nova história ela vai criticar esse tipo de pensamento, tá? Agora deixem os comentários de vocês aí embaixo, tá? Bota um joinha aí para mim, por favor, que eu preciso de joinha, porque o que está acontecendo? Esses vídeos eu estou fazendo para quem esteja estudando, né? Alguma coisa desse tipo, mas também eu estou fazendo para os meus alunos, para a escola. E o YouTube ele não está entregando, não está falando ali para a pessoa que tem vídeo, que as pessoas precisam ali acessar. Então, se você pegar e se inscrever ou ativar o sininho, dar um joinha ali, participar, o robô, porque o YouTube é um robô, tá? Então, aí o robô vai entender que aquilo ali precisa ser acessado, as pessoas precisam ver, tá? Um abraço, obrigada.